Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Neste vídeo, nesse pequeno vídeo, gostaria de falar sobre os sinais gráficos que nós encontramos na salmodia da liturgia das horas, ou seja, nos salmos, nos cânticos do Antigo e do Novo Testamento. É um assunto bastante recorrente, muita gente tem dúvida, pergunta, e eu gostaria de responder, de esclarecer, para que a gente possa compreender cada vez mais essa oração tão linda que é a liturgia das horas. Antes de mais nada, gostaria de pedir, eu quase nunca peço, para que você possa dar o seu like, possa se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações, tá bom? Compartilhar. Se quiser ir mais fundo ainda, seja membro desse canal e nos ajude a ir mais longe. Então, o conteúdo, os sinais, o conteúdo do nosso vídeo hoje é exatamente sobre esses sinais, né, que tanta gente pergunta para que serve. Então nós temos aí o traço simples, o asterisco, traço duplo, a flexa e a cruzinha vermelha que eu estou chamando de sinal de antífona. Então esses sinais que são utilizados para a recitação e também para o canto, principalmente para o canto. O traço estão ligados, no traço simples está ligado ao asterisco, vou explicar isso. O traço duplo está ligado à flexa, não é flecha, tá bom? É flexa. E a cruz vermelha, que não é a mesma coisa da flexa, tem um significado diferente, e eu vou explicar isso daí, ok? Então nós temos aqui, além desses... Esses são os principais sinais que nós encontramos aí. Vou falar deles. Um salmo, importante a gente entender uma coisa. O salmo, ele é formado por hemistíquios. 2 hemistíquios. O hemistíquio, a palavra eu trouxe aqui, gosto muito de trazer sempre a etimologia para a gente compreender bem o significado das coisas. A palavra hemistíquio vem do grego, que é a junção de duas palavras. Hemi, que é metade, e stikos, que é verso. Ou seja, literalmente, traduzindo ao pé da letra, hemistíquio é metade de um verso. Então, todo verso dos salmos e dos cânticos vão ser compostos de 2 hemistíquios. Primeiro hemistíquio, segundo hemistíquio. Aí você vai dizer, tem alguns versos que tem 3. Vamos lá, vamos chegar lá. Mas a regra geral é que os versos eles são duplos. É o famoso paralelismo da literatura, da poesia hebraica, que foi incorporado aí. Nós temos todos os salmos, eles são duplos e são divididos nos chamados hemistíquios. Hemistíquio também é da mesma raiz de hemisfério, né? Hemisfério, uma esfera, tem duas partes. Estão 2 hemisférios. 2 hemisférios compõem uma esfera. 2 hemistíquios compõem um verso dos salmos e dos cânticos da liturgia das horas. Então vamos tomar aqui, por exemplo, o Salmo 50. Aqui um exemplo. Eu queria que não confundisse com versículo. Verso é uma coisa, versículo é outra. Então, nós temos aqui o versículo 3, que corresponde a um verso inteiro, né? Veja que o verso ele tem 2 partes. Primeiro hemistíquio, segundo hemistíquio. O versículo 4, o versículo é a numeração, né? O versículo 4 também tem um verso. Primeiro hemistíquio, segundo hemistíquio. O versículo 5, mesma coisa. Já o versículo 6, você pode observar que ele tem 2 versos. Tem um verso aqui, com o primeiro hemistíquio, e o segundo hemistíquio. E tem mais outro verso, o primeiro hemistíquio desse verso, segundo hemistíquio desse verso, ok? Então, não confundir versículo com verso. O verso são essas 2 partes aqui, ok? Então, observem bem, aqui, voltando ao início do Salmo, que nós temos um tracinho simples aqui, aquele traço simples que eu falei. Deixa eu voltar aqui.
o traço simples, que corresponde a um hemistíquio, e sempre vai finalizar o primeiro hemistíquio com um asterisco. Ou seja, o asterisco indica uma pausa. Esse traço aqui, ele marca que no final nós vamos ter uma pausa, né? Vamos finalizar o hemistíquio aqui. E vamos finalizar o verso aqui embaixo. Continua tranquilo, né? O Salmo 50 ele é um salmo bem linear, bem certinho. Todos os versos tem 2 hemistíquios, ok, sem quebra nenhuma. Agora eu queria mostrar aqui o cântico de Isaías 45. O cântico de Isaías 45, ele tem... ele já começa a complicar mais um pouco, né? Vamos dizer assim. Nós vemos que ele já tem uma flexa aqui. O que é uma flexa? Veja que a flexa vai ser marcada pelo traço duplo. Então, quando nós tivermos um verso iniciando com traço duplo, nós vamos saber que nós temos uma flexa. O que é a flexa? Esse verso aqui tem 3 hemistíquios. Não existe. Esse aqui é um hemistíquio. Só que como o verso é grande, vou trocar em miúdos aqui para todo mundo entender, o verso é muito grande, aí é preciso dar uma pausa no meio do verso, e aí nós colocamos uma flexa. Foi colocado, o verso foi o hemistíquio, na verdade, ele foi dividido em 2. Então não é um verso completo aqui, é apenas um hemistíquio, um verso que foi quebrado. É como se esse verso todo fosse: todos aqueles que eu dei o vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos. É um verso, é um hemistíquio só. Veja que o asterisco está aqui. Aqui finaliza o primeiro hemistíquio do verso. E aqui nós vamos finalizar o segundo. Ou seja, a flexa, ele vai dividir o hemistíquio no meio, para que o verso não fique muito grande. Porque na hora de cantar não fique tão complicado. Porque cada verso, né, a gente canta em uma respirada, né, uma respiração só. Todos aqueles que eu dei o vosso nome, como aqueles que fabricam seus ídolos. Fica muito grande, foi dividido no meio. Ok? Então essa é a função. A função da flexa, que é essa cruzinha preta que nós encontramos aí, ela serve para dividir no meio o hemistíquio, para tornar mais fácil a respiração. Aí você respira no meio do hemistíquio. O normal seria um verso com 2 hemistíquios certinhos aqui. Acabou o primeiro, temos o segundo. No versículo seguinte, o verso é grande, ele foi quebrado no meio. Ok? Deu para entender aí? E aí nós encontramos essa cruz grafada em vermelho, que eu chamei aqui de sinal de antífona. Eu não sei o nome oficial, né? Se alguém souber aí, que conhecer mais do que eu, souber dizer o nome certinho, coloque aí no comentário para a gente informar para todo mundo. Essa cruz vermelha, ela indica que o primeiro verso do Salmo... Vamos voltar aqui, deixa eu colocar aqui, voltamos para o cântico de Isaías 45. Observe aqui a antífona, ok? E observe aqui o primeiro verso do Salmo, do cântico, aliás. Então, o primeiro verso do cântico, ele foi usado como antífona. Sempre que isso acontecer, nós vamos encontrar essa cruz aqui, grafada em vermelho. Tanto no final da antífona, informando para você que você não precisa repetir o primeiro verso do Salmo. Você pode começar a partir da cruz, onde a cruz vermelha está grafada. Ok? Então, ou seja, a gente reza a antífona: Senhor Deus de Israel, a Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor, aleluia. Na hora de recitar o Salmo, você não precisa repetir esse versículo. É só você começar a partir daqui. Então, é para isso que serve essa cruz grafada em vermelha. Nada tem a ver com a cruz grafada em preto, que nós chamamos de flexa. Ok? Flexa. Então, essa é a diferença da flexa para o sinal da antífona. Ok? Então, nós temos aqui
o traço simples, aqui o traço simples, indicando que o hemístico ele vai finalizar. Nós vamos finalizar o hemístico aqui. Aí nós encontramos o asterisco, respirou, leu o verso seguinte, respirou. Aí nós vamos encontrar um traço duplo, ok? Que vai indicar que no final dessa frase, né, que nós não vamos terminar ainda a recitação. No final eu vou dar um exemplo prático aqui, na hora de cantar, que é o mais importante, ok? Ou seja, esse hemístico ele foi dividido no meio, esse sinal duplo, esse traço duplo indica que nós vamos ter uma flexa lá no final. Vou mostrar na hora de cantar, de maneira bem prática, como vamos usar a flexa. Como aqueles que fabricam seus ídolos, respirou, né? Aqui é nós temos o asterisco, né? E finalizou o verso. Tá bom? Então, esses sinais, esse é o significado desses sinais. Vou trazer aqui a melodia, por exemplo, do Salmo, do Cântico de Isaías. Inclusive a melodia que a gente usa lá no nosso canal. Tá bom? Eu vou demonstrar aqui, por exemplo, como a gente vai cantar. Olha, repara que a melodia normal é essa aqui, primeiro hemístico, segundo hemístico, tá bom? Que nós vamos cantar assim. Vamos lá para o primeiro verso, tá bom? Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor. Ok? Então nós cantamos ali a melodia normal. Se o salmo todo fosse como o Salmo 50, por exemplo, se nós fôssemos cantar o Salmo 50 usando essa mesma melodia, ele ia ficar assim até o final. Nós iríamos repetir ali, onde está primeiro hemístico, segundo hemístico. Então nós ficaria assim: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E por aí vai. E até o final, da mesma forma. Ok? O versículo 20. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. Versículo 21. Versículo 21. Primeiro hemístico. E aceitareis o verdadeiro sacrifício do lado. Versículo 21. Segundo hemístico. Lá só-me os holocaustos e oblações em vosso altar. Bom, como tem flexa, nós vamos mudar um pouquinho a nossa maneira de recitar. Então, o versículo... aqui o versículo 15. O primeiro hemístico e o segundo. Primeiro hemístico. Senhor Deus de Israel, ó Salvador. Segundo hemístico. Deus escondido, realmente sois Senhor. E aí o próximo verso, ele tem flexa. A flexa, em regra, nós estamos cantando a primeira nota ali, é um dó, né? E nós vamos, pra gente fazer uma flexa, a palavra flexa, ela vem de flexão, de flexionar. Então nós vamos flexionar a melodia pelo menos um tom abaixo, ou seja, um intervalo de um tom pelo menos. Então se nós estamos em dó, a nota anterior seria um si, mas aí seria meio tom. Então como nós estamos em dó, a nossa flexa vai para lá para o lá, né? Então o pessoal que canta aí, por favor,
Dê seu feedback, vocês estão entendendo. Nós estamos no Dó. Todos aqueles que odeiam vosso nome. Vamos para um Lá. Dó, Lá. Isso é uma flexa. Isso na prática é uma flexa. Não sei se estou conseguindo me fazer entender aí. Ok? Então nós temos aqui, ao invés de nós fazermos a melodia normal do primeiro hemistíquio, né? Todos aqueles que odeiam vosso nome. Não, tem uma flexa. Nós simplesmente vamos manter a nota. Todos aqueles que odeiam vosso nome. Flexionou. E aí no próximo, que vai retomar a melodia, nós vamos cantar. Como aqueles que fabricam os seus ídolos. Segundo hemistíquio, serão cobertos de vergonha e confusão. Ok? Então, esses são os significados desses sinais que nós encontramos aí. Espero que eu tenha sido claro, assim, sido objetivo. Mas se você não entendeu, se você tem alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentando responder. Se tem outras dúvidas diferentes dessa sobre a liturgia das horas, pode colocar aí também nos comentários que nós vamos respondendo, fazer outros vídeos para ajudar na compreensão de todos. Deus abençoe, um grande abraço.